Qual a melhor corretora para você investir o seu dinheiro? Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 opções de corretoras que eu considero as principais e eu vou te falar quais possuem as melhores taxas, as melhores oportunidades, que possuem maior diversidade de ativos para você aplicar o seu dinheiro. E ao final do vídeo eu vou te contar qual foi a corretora que eu escolhi para aplicar o dinheiro da carteira educativa aqui desse canal. Agora eu vou compartilhar a minha tela para que a gente comece a analisar essas 4 corretoras. Qual a melhor corretora para investir o seu dinheiro? Quando eu falo corretora, eu estou mencionando uma corretora que vai te disponibilizar ativos de renda fixa e renda variável para você investir o seu dinheiro. Diferente de outros tipos de corretoras, como a corretora de seguros, entre outras. Aqui nós vamos falar do mundo de investimentos financeiros. Essas 4 corretoras foram as que eu selecionei: XP, BTG, Nubank e Itaú. Eu considero as maiores como XP, BTG e Itaú, não só em volume, como em diversidade de produtos. O Nubank eu deixei aqui porque eu já possuo um relacionamento com o Nubank de muitos anos. E o Nubank eu concentro mais dinheiro mais imediato, como a reserva imediata, um dinheiro ali que tem que ficar disponível. Mas eu vou depois também entrar e nada impede que você também invista nessa corretora. Só que normalmente os grandes volumes de recurso, acima de 500 mil, 1 milhão, 3 milhões, normalmente esse dinheiro ele está concentrado nessas 3 outras principais corretoras. É o que eu observo quando eu converso com investidores que já passaram ali do seu 1 milhão, 3 milhões, 5 milhões de reais. Normalmente eles não estão concentrados somente em uma dessas corretoras, dessas 3, tá? XP, BTG e Itaú, mas eles às vezes dividem um pouco e o Itaú, por ser um banco muito tradicional, muito antigo, ele transmite, né, ali na relação com o investidor, uma relação de muita confiança e por isso que grande parte ali dos investidores, já falando de pessoas ali mais na faixa etária acima de 40 anos, preferem e gostam de deixar pelo menos uma parte do capital investida ali. Não tem certo ou errado, não tem o bom e ruim. E agora, na prática, você vai entender o porquê. Bom, vamos separar essa conversa para escolher a melhor. Primeiro, nós vamos analisá-las do ponto de vista de renda fixa bancária. Depois, do ponto de vista de renda fixa tesouro direto. E, por fim, do ponto de vista de bolsa de valores, que é a B3, que é igual para todas e não muda. O que vai mudar ali é somente as taxas, os custos operacionais. Bom, vamos lá. Quando nós falamos em renda fixa bancária, são os bancos emitindo CDB, LCA, LCI, entre outros produtos, para captar dinheiro. Então, em qual dessas corretoras a diversidade é muito boa, tá? E a taxa que ela repassa para você, investidor, ir lá e comprar esse título de CDB, de LCA ou LCI de algum banco. XP, BTG são as 2 principais. Itaú também tem uma diversidade muito boa. Agora, em questão a corretora, para ela distribuir esses produtos que eu mencionei, essa renda fixa bancária, ela disponibiliza a uma taxa para o cliente. E ela fica com um pedacinho ali para ela. Então, o que eu vejo? BTG, ele repassa um pouco mais para o investidor, então você consegue uma taxa um pouquinho melhor ali. XP e Itaú já ficam com um pouquinho mais para eles, né? Para dentro de casa, ou seja, o investidor, se você pegar o mesmo título, do mesmo banco, mesmo vencimento, e comparar esse título nas 3 plataformas, você vai ver que normalmente, tá, gente, é uma só para vocês terem uma ideia. BTG vai ter uma taxa maior que você vai conseguir contratar, depois vem a XP e depois vem o Itaú.
Mas essas três, elas possuem uma excelente diversidade de ativos de renda fixa bancária, tá? Então é muito positivo. O Nubank, ele já não possui essa diversidade, é muito restrito, ok? Mas tem lá, sim, algumas opções e você só não vai conseguir ficar escolhendo muito vencimento, taxa, banco e por aí vai. E aqui só um ponto de observação que como teve uma repercussão nacional e muitos investidores que não se atentavam a isso passaram a se atentar, é a análise de risco dos bancos que estão captando, emitindo esses títulos para você ir lá e emprestar para eles. Como ocorreu o caso Master, é, é importante sim que você sempre faça uma análise de risco, consulte ali o Basileia do banco, entenda se esse banco, por que esse banco ele está me mostrando ali na plataforma uma taxa tão diferente da média ali dos outros títulos. Então, algumas corretoras já disponibilizam ali em uma das colunas a classificação de risco, ela já te mostra isso também, mas era uma informação que não era observada pelos investidores e que hoje eu vejo, ao conversar aqui no dia a dia, que passou a ser um ponto que eles sempre perguntam. E agora, analisando essas corretoras do ponto de vista do Tesouro Direto, aqui vai funcionar da seguinte forma: todos os produtos disponíveis ali no Tesouro Direto, eles vão estar disponíveis nas corretoras, ok? Isso não muda. O que muda é se alguma dessas corretoras vai, por exemplo, cobrar alguma taxa de custódia. Só para você entender, as corretoras, elas praticamente não ganham absolutamente nada quando você investe o seu dinheiro em algum título do Tesouro Direto. E por isso é importante que você se atente se você está pagando alguma taxa, por exemplo, taxa de custódia, para deixar o seu dinheiro aplicado ali. Caso isso aconteça, é só você migrar para uma outra corretora que não cobre essa taxa. Daqui a pouco eu vou abrir a tela de cada uma dessas corretoras para a gente dar uma repassada nos custos operacionais. E para finalizar essa primeira etapa, porque agora eu vou entrar com vocês realmente nos custos, eu vou abrir tela a tela com você ali, corretora por corretora, para a gente repassar. Renda variável, gente, que é ter acesso à bolsa de valores, às ações, fundos imobiliários, ETFs, todos os tipos de ativos, né, que são negociados em bolsa, é através da B3 e é igual para todos, né? Então, se você vai conseguir comprar em qualquer uma dessas quatro, os mesmos ativos estarão disponíveis ali. O que muda? Aqui o que muda é somente o custo operacional. Você entra na corretora XP ou BTG e compra ativos de bolsa, sim, você estará pagando um custo de corretagem, que se chama, tá bom? Nubank e Itaú, não. Nubank e Itaú, nós vamos até validar ali agora no site. Eles não cobram taxa de corretagem, até utilizam isso como marketing para atrair os investidores que querem investir na B3, na Bolsa de Valores. Perfeito. E agora passando para a parte em que nós vamos realmente, efetivamente ver quais são os custos. Como eu comentei, renda variável no Itaú não tem custo de corretagem, tá bom? Exceto algumas observações que ele deixa aqui, que se eu não me engano é para quem opera opções, mas não vamos dificultar a conversa não. Renda fixa, e o que normalmente pode ser cobrado? Igual eu comentei, o Tesouro Direto, tá? As quatro que eu selecionei, elas não vão cobrar taxa de custódia. Então, nenhuma delas cobra taxa de custódia ou taxa de abertura de conta. Isso, eu ainda não vi alguma corretora, existem muitas corretoras que façam esse tipo de cobrança, tá bom? Ó, Tesouro Direto também tem taxa zero, tá? De corretagem e custódia. Então, se você compra algum título do Tesouro Direto pelo Itaú, você não estará pagando a taxa de corretagem e muito menos de custódia, o que é muito bom. Aqui eu não vou entrar muito no detalhe, vou só
me basear em renda fixa e renda variável para a gente não complicar a conversa, tá bom? Fundo imobiliário está dentro da bolsa, então entra na mesma regra. E aqui é isso. Vamos agora para a XP. A XP, ela já fala aqui, né, o que é a corretagem, o que é a taxa de custódia, o que são os custos da B3. Normalmente, os custos da bolsa, eles não são isentos para nenhuma delas, tá? O custo da bolsa é um custo mínimo ali que você vai pagar por negociação que você fizer, e esse custo você tem, vai sim ser debitado e você vai ter que pagar. Agora, a taxa de custódia é algo que você tem que observar. E também a taxa de corretagem, tá? Então, o que a XP fala? Quais são as taxas que ela zerou? Abertura de conta é o que eu já te falei. Normalmente isso não é cobrado por nenhuma. Custódia de renda fixa também não. E custódia de bolsa não, tá? Mas não confunda custódia com corretagem, são coisas diferentes. Aqui também ela menciona outros, e ela também não cobra para tesouro direto, tá? O que é muito bom. Bom, ok. Vamos ver aqui. Então, aqui a gente já deu uma ideia, mas ela vai cobrar para custos de corretagem aqui, ó, para você fazer as operações em bolsa. Então, já tá até aqui a informação e o custo, tá bom? Para swing trade e para quem faz day trade. Agora vamos no BTG. O BTG também ele isenta, elas utilizam isso como marketing, né? Mas enfim, taxa de abertura de conta não tem, para a TED não, e ó, também não tem taxa de custódia, igual eu falei com vocês. Custódia e abertura de conta e TED não vai ter taxa. O que nós temos que observar aqui, vamos em a renda variável e tesouro direto, ó. Ó, a taxa de custódia para tesouro direto no BTG é 0, mas a taxa de custódia da B3, que essa aí não vai ficar isenta, é de 0,20, tá bom? Isso é padrão da B3. Então, o BTG não tá te isentando disso, provavelmente as outras também não. Aliás, o Itaú menciona que ele isenta, né? Então, cabe acompanhar. Renda variável, o que é isento? Somente a taxa da B3, mas aqui o BTG ele vai te cobrar a taxa de corretagem, tá? Aqui, ó, até aqui, ó, Bovespa, que é a bolsa. Então, qualquer operação que você fizer com ações, opções, ETFs, BDRs, fundos imobiliários, etc., que envolvam ali bolsa de valores, você vai sim ter um custo por ordem. E o Nubank, gente, o Nubank ele não possui, aqui ó, deixa eu ver se eu consigo baixar aqui, aí, pronto. Abertura de conta não, custódia não, transferência, tesouro direto, taxa 0. O Nubank ele não vai cobrar a taxa de custódia para você, para custodiar, né, para guardar ali o título, o seu título do tesouro direto, que você venha a comprar. Mas a taxa de custódia da B3, que é obrigatória, vai ter que pagar, que é o 0,20. De renda fixa ele não vai cobrar, e aqui ações, ó. Ações ele não vai ter nenhum tipo de cobrança ali se você operar na bolsa, o que é muito bom também, tá? Bom, pessoal, agora eu vou pegar o meu celular e eu vou mostrar para vocês qual foi a corretora que eu escolhi para começar a investir o dinheiro aqui da carteira do canal. Eu escolhi uma corretora mais tradicional. O Itaú também, ele tem um produto muito bacana, que é o LCI e LCA, com emissão do próprio Itaú, com carência de 6 meses, ou seja, a partir de 6 meses, passa a ser um dinheiro que fica disponível, né? Acaba a carência desse título e você pode utilizar esse recurso ali como a sua reserva imediata, a uma taxa bem mais atrativa. Agora que eu estou gravando para vocês, provavelmente não é tão fácil de conseguir, mas a taxa deve estar por volta ali dos 90% de CDI. Mas se trata de LCA e LCI que tem a isenção do imposto. Com saldo zero é uma conta que eu não utilizava, então que eu vou enviar o dinheiro e vou começar a utilizar. E aí o próximo, não sei se o próximo vídeo, mas logo eu vou fazer já um vídeo mostrando aonde eu investi, como eu fiz para investir. Então aqui, a gente pode rolar aqui mesmo e clicar em investir e gerenciar, tá?
Aqui vai aparecer, por exemplo, eu já vou clicar em vitrine de produtos. E aqui já vai me aparecer aqui embaixo, ó, os grupos, as classes de produtos. Então, fundos de investimentos, criptomoedas, a renda fixa aqui com CDB, etc. Previdência privada, aí vem o crédito privado, muita atenção com crédito privado, ainda mais nesse cenário de taxa de juros alta. O tesouro direto e os cofrinhos, tá? E etc. Aqui embaixo a gente já tem uma parte de renda variável. Então, e poupança e COI. Bom, COI jamais, né? Então, Itaú foi o banco que eu escolhi pela taxa zero, tá? Então, eu fiquei em dúvida entre Nubank e Itaú. E aí, eu optei pelo Itaú, já que o Nubank eu utilizo somente para deixar o meu dinheiro de reserva. Outro motivo pelo qual eu escolhi o Itaú é a diversidade de ativos de renda fixa, taxa zero para renda variável, por ter uma diversidade bacana de renda fixa, por ter uma opções de fundos, eu não falei com vocês, mas tem uma opção muito bacana aqui de fundos, tá? Ele tem uma diversidade bacana de fundos de investimento. Eu não invisto tanto, mas alguns, em algum momento, pode ser que a gente precise, tá bom? Então, é importante também você optar por uma corretora que tenha uma boa diversidade, uma boa oferta e diversidade de fundos de investimentos. Então, praticamente, gente, foi por causa disso que eu escolhi. Então, foi por causa disso. Então, a corretora Itaú vai ser a corretora na qual eu vou investir o dinheiro para a carteira aqui do canal, como eu já mencionei. E para fechar esse tema da melhor corretora para você investir, analise quais são as principais classes ali de ativos que você vai investir primeiramente. Talvez seja começar por uma renda fixa. Então, opte por corretoras que tenham uma maior diversidade de produtos de renda fixa para você. Se você já vai também querer começar a colocar algum dinheiro em renda variável, ações, fundos imobiliários, ETFs ou outros, faça a opção por uma corretora que possui taxa zero para isso. Quanto menos taxa você pagar nesse processo, maior vai ser o acúmulo, mais os juros compostos eles vão trabalhar ao seu favor. Então, não é somente a gente olhar o que vai trazer mais retorno para o nosso bolso, é também nós olharmos aquilo aonde nós vamos ter um menor custo operacional para investir no nosso dinheiro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe aqui o seu comentário. E se você tiver alguma dúvida em relação a esse mundo e queira que eu grave um vídeo com esse tema, é só deixar aqui nos comentários. Um abraço e eu te espero no próximo vídeo.